Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos falar sobre preparação da moto para a viagem, um assunto que me deixa de certa forma aborrecido, porque a gente bate nessa tecla e sempre tem alguém que vai lá e faz o pecado de não preparar a moto para a viagem. Eu gosto muito de ilustrar as minhas histórias, então eu vou começar citar dois exemplos, ok? O primeiro deles aconteceu justamente com esse que vos fala. Eu fiz uma viagem de 7.000 e poucos quilômetros e o que acontece? Antes de viajar, eu perguntei para alguns mecânicos algumas coisas em relação à moto. Bom, eu só não contava com uma outra situação. Os mecânicos aqui no Brasil, não estou dizendo todos, mas muitos deles não estão preparados para nos passar informações de viagens longas, principalmente sobre aquela que eu fiz naquele ano. Veja só. Eu estava com um pneu meia-vida, certo? Com a pastilha de freio meia-vida e falei que eu ia rodar 7.500 quilômetros aproximadamente. Os mecânicos com os quais eu conversei falaram assim, viagem de boa, o teu pneu está praticamente novo, né? Só que um detalhe, essa minha viagem eu percorri boa parte do deserto do Atacama e subi e desci a Cordilheira dos Andes 2 vezes. Ferrou, né? O pneu ficou do jeito que está, no arame, veja na fotografia, e a pastilha de freio, então, complicado. O meu problema maior naquele ano era o lançamento praticamente dessa moto, e não havia o pneu na medida, principalmente nos países vizinhos. Somente no Brasil havia o modelo do pneu, e eu ainda tinha que, aqui de Curitiba, encomendar de São Paulo, ia demorar uns 30 dias para chegar, certo? Então, com isso, eu aprendi uma grande lição. Sempre que eu saio para a estrada, eu coloco pneus novos, relação novas, pastilhas novas, certo? E guardo as que eu tirei. Eu não preciso, não é que eu vou jogar fora, eu simplesmente vou guardar. Quando eu retornar de viagem, eu vejo o que eu faço. Essa lição que eu aprendi, eu repassei para muita gente. E ainda assim, levando um pessoal para viajar comigo em um determinado ano aí, numa turma, foi um ano de preparação, um ano conversando com o pessoal, certo? E um deles não cumpriu a risca o que eu pedi. Ele viajou com o pneu seminovo, com a pastilha seminova e com a relação seminova. Nós estávamos em São Pedro de Atacama quando eu falei com o pessoal, gente, a gente já fez aqui a metade do caminho, vamos ver como é que está aí a situação dos pneus, a situação da relação, vamos dar uma esticadinha, porque essa é uma outra dica de viagem. Sempre dê uma olhadinha durante a viagem como é que está seus equipamentos, como estão as peças de sua moto, né? Tem sempre que estar olhando. Então, parei ali e a hora que eu vi aquela moto eu me surpreendi. Falei assim, caraca, velho, você não substituiu a tua relação? Ele não havia substituído a relação, ele não havia substituído o pneu. A relação, ela estava no último já, não havia muito o que esticar. Veja só. Bom, o que nós fizemos? Ele teve que retornar assim. A moto dele, infelizmente, é um modelo que não tem muito na América do Sul. É uma Dafra Horizon, né? Então nós retornamos para da viagem e torcendo para que não acontecesse nada de ruim com ele. Eis que, quando nós estávamos ali na região do Pampa do Inferno, Monte Queimado, naquele monte de buraco ali, a corrente dele começou a pular, filho, e aí escapou. Colocamos, paramos, arrumamos, né? E seguimos viagem. Quando ele já estava no Brasil novamente, voltou a dar problema na relação. Escapou novamente e só não sofreu um acidente mais grave porque ele estava em baixa velocidade. Então, fica essa dica para vocês, tá? Manutenção da moto. Então vamos falar sobre ela, né? Sempre que você sair para a estrada em viagens longas, substitua o pneu, substitua a pastilha de freio, substitua a relação da sua moto. Guarde as antigas, para quando você retornar de viagem você ver o que você faz. Se na viagem o teu pneu ficou quadrado, você parte para o pneu antigo que você já tinha. E, enfim, se o pneu que você viajou tiver emprestável, joga ele fora, beleza? Antes de viajar, verifique toda a parte de sua moto, veja a parte elétrica dela, como que estão os pisca-piscas, leve sobressalentes para a viagem, verifique se estão funcionando a luz alta, a luz baixa, como é que está toda a parte elétrica da tua moto.
faça a troca de óleos. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Numa viagem longa aí, eu costumo usar um Motul 5100, né? Eu vou e volto praticamente tranquilo, porque se eu ultrapassar um pouco acima do limite de quilometragem estabelecido pela empresa, não prejudica tanto o motor. Mas não pode ser muito também, tá? Se ele é uns 5.000 quilômetros, no máximo 6.000, tá? Então, antes de viajar, troque o óleo da moto, revise a parte elétrica, enfim, leve a um mecânico e faça uma revisão geral, além de substituir as peças que eu lhe disse, ok? Então, se você gostou deste vídeo, compartilhe com teus amigos, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para te notificar sempre quando eu estiver lançando algo novo. A minha ideia é trazer informações sobre viagens de moto e também dicas diversas de turismo. Legal? Obrigado e fiquem com Deus.